Anote aí na sua agenda, 22 de junho é o dia do julgamento da ação que pode deixar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos. No caso, Bolsonaro é investigado pelos ataques que fez no sistema eleitoral. A gente já falou bastante disso, vocês lembram, né? Aquela reunião que foi promovida com ele como embaixadores no Palácio do Alvorada. A Cris mal está conseguindo parar de rir, olha lá. Ela fica segurando a bochecha enquanto eu estou falando aqui do julgamento marcado para o dia 22, né? É porque é aquilo, a gente já tem que ter figurino para isso. Não, mas, gente, falando sério, a gente esperou muito tempo, né, Cris? 22 de junho é o dia e vamos ver o que vai acontecer, né? Vivian, eu já botei na agenda eu data. não tô te ouvindo. Você está ouvindo aqui? Acho que a gente está sem retorno, mas eu acho que o pessoal está ouvindo ela. Isso. Vocês conseguem me ouvir? Perfeito, Consegue? Cris. Vamos lá. Tá. Não, o que eu estava dizendo é que eu já marquei na agenda esse dia. Ninguém me chame para nada. Certamente, eu imagino que essa sessão vai ser transmitida ao vivo pela TV Justiça, enfim, todo mundo vai pegar o sinal e vai querer transmitir. Então, nesse dia, eu quero assistir de camarote, comendo pipoca e tudo mais. A inelegibilidade do Bolsonaro por 8 anos me parece já estar contratada, né? Não, são favas contadas, inclusive com essas duas últimas mudanças no Tribunal Superior Eleitoral, né? Os dois nomes novos, dos novos ministros que acabam de entrar no TSE, resultado, inclusive, de uma consulta, digamos assim, que o presidente Lula fez ao presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, ao que consta, né, pelo que está transpirando aí dos bastidores do tribunal. Eu não sei se as pessoas lembram, mas muito rapidamente, esta ação especificamente tem origem lá na verdade, numa ação que o PDT protocolou e que se refere àquela sessão absolutamente infame que o Bolsonaro convocou embaixadores, né, representantes diplomáticos de outros países para avacalhar com o nosso processo eleitoral, né, diante do mundo, criticar a urna eletrônica, atacar a urna eletrônica, né, naquele processo que vinha dele de sabotagem da democracia, né, porque isso é que é Bolsonaro. Bolsonaro é um sabotador da democracia, da República, do Estado Democrático de Direito. Aquilo ali, então, aquela sessão em que ele usa um prédio público, né, o Palácio do Alvorada, recursos públicos para desqualificar o nosso sistema eleitoral perante o mundo, foi que deu origem a esta sessão e que vai levar, ao que tudo indica, à inelegibilidade dele por 8 anos. Só que isso não basta. Do meu ponto de vista, isso deveria ser, espero que seja só o começo da punição de Bolsonaro por todos os crimes que ele cometeu quando foi presidente, né? Atacar a urna eletrônica, atacar a democracia e o processo eleitoral, né? Tentar sabotá-lo, né? Com aquelas operações, aquela operação da Polícia Rodoviária Federal, minuta, né, minuta de golpe, inclusive para fechar o TSE, aquela que foi encontrada no armário do ex-ministro da Justiça dele, Anderson Torres, né? Isso tudo leva à inelegibilidade dele, levará, mas ele precisa ser investigado por uma série de outros crimes. Investigado, processado e julgado, de preferência com a condenação. E volto a dizer aqui, a gente não pode esquecer, né, o crime contra a saúde pública, né? Mais de 700 mil brasileiros mortos pela pandemia. Então, eu espero que seja só o começo. Agora, isso acaba com o bolsonarismo? Não, mas enfraquece, desidrata, né? Mas em política a gente sabe, não há espaço vazio, né? Bolsonaro saindo de cena, pelo menos não podendo ocupar nenhum cargo público, não podendo ser candidato, né? Não tendo mandato, isso esvazia muito, porque o Bolsonaro e todo o esquema em volta dele, né? Como a Alta já mostrou isso muito bem, né? Não existe bolsonarismo sem você colonizar, digamos assim, né, o aparelho de Estado, né?
inclusive para a prática de crimes, para a formação de patrimônio, por isso que eu falei na Juliana, né, que ela levantou todo o patrimônio em imóveis da família Bolsonaro. Então isso esvazia bastante o poder do Bolsonaro, mas não acaba com o bolsonarismo, né? Por isso que a gente precisa cobrar a investigação e a punição de todos os outros crimes. Bolsonaro tem os filhos na política, né? Agora isso o enfraquece, inclusive diante de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, que vai se sentir muito mais à vontade, talvez até, né, para estimular outras lideranças, digamos assim, né, que possam, digamos assim, encorpar esse esquema conduzido por Valdemar Costa Neto, né? O partido conduzido por ele, porque assim, Bolsonaro serve para Valdemar Costa Neto, né, momentaneamente, circunstancialmente. Na medida em que ele se tornar um incômodo, né, ou um peso morto, né, Valdemar vai se sentir muito mais à vontade para buscar outras possibilidades de liderança. E aí você tem aí que acompanhar para ver como é que isso vai se desdobrar na política brasileira, né? Mas sabendo que Valdemar da Costa Neto não dá ponto sem nó, né? Se ele vê que pelo menos aquela liderança mais importante, ou que tem mais destaque, se esvazia, ele já irá procurar outro. Como eu disse, em política não há cadeira vazia, né? Então, a movimentação, né, dos arranjos políticos a partir, né, da inelegibilidade do Bolsonaro, isso vai levar a uma reconfiguração dos arranjos políticos no campo da direita e da extrema-direita.